Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta terça-feira, dia 2 de agosto, queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para este dia. E nós lemos o evangelista São Mateus, no capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que nós acabamos de ouvir nesta terça-feira da nossa 18ª semana do tempo comum é continuidade do evangelho que ouvíamos no dia de ontem, quando ouvíamos Cristo que operava o grande milagre da multiplicação dos pães. Hoje vemos Jesus que se retira a orar a sós e de madrugada vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. E vemos o pedido de Pedro: "Se és tu, faz com que eu também possa ir ao teu encontro." E o medo de Pedro quando sente as dificuldades, sente o vento, sente as ondas do mar, e assim então fica com medo e começa a afundar e pede a Cristo que o possa salvar. Vemos a atitude de Cristo e também a sua pergunta a Pedro: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" É claro, nós sempre lemos esta passagem à luz também do caminhar da Igreja e do caminhar de cada um de nós, que somos chamados a caminhar, a navegar nas águas deste mundo. E muitas vezes encontraremos dificuldades, muitas vezes encontraremos momentos difíceis, muitas vezes sentiremos os ventos que vêm ao nosso encontro, ainda que procuremos caminhar ao encontro de Jesus. E o convite de Cristo, através da pergunta que faz a Pedro, é justamente para que não nos esmoreçamos na fé, mas possamos continuar firmes o nosso caminhar ao encontro de Cristo, apesar de todas essas vicissitudes, apesar de todas essas dificuldades que possam aparecer no nosso caminho. Somos convidados a nos mantermos firmes na fé. Assim, esta barca, a figura de Pedro, a figura do mar, quer recordar a figura de cada um de nós cristãos, que nos dispomos ao caminho de seguimento de Cristo e que navegamos nas águas deste mundo.
somos convidados a mantermos-nos firmes na fé e a termos a certeza de que Cristo se faz presente conosco e não nos deixará abandonados, não nos deixará afundar. Mas para isso é necessário que, mesmo diante das dificuldades, mesmo sentindo a força dos ventos contrários, permaneçamos firmes na fé. E permanecendo firmes na fé, Cristo estará conosco, e estando conosco, a tempestade não poderá nos naufragar, não poderá afundar-nos. Nós queremos sempre agradecer cada um de vocês que nos acompanha através do nosso programa Palavra de Fé e Vida, pelas ondas do rádio, pelo nosso canal no YouTube, Frei Moisés,SM, também pelo Spotify. Te pedimos sempre, caso você não seja ainda inscrito em nosso canal no YouTube, que possa inscrever-se, ativar as notificações, deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. E a conclusão deste momento de reflexão com a Palavra de Deus, nós queremos pedir a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.